Sejam muito bem-vindos a este vídeo que vai abordar de que forma o percurso de carreira é enriquecido na universidade. E quando falamos em carreira, muitas vezes pensamos apenas em emprego ou em profissão. No entanto, a carreira é muito mais do que isso. Trata-se de um percurso construído ao longo da vida através das diferentes experiências a nível académico, pessoal, social e também profissional. Portanto, cada decisão, cada aprendizagem e cada experiência vai contribuir para aquilo que somos e para a forma como nos projetamos no futuro. Por isso, a universidade representa uma etapa importante neste processo de construção pessoal e profissional. Ao longo do tempo, a forma como entendemos o conceito de carreira tem vindo a sofrer alterações. E apesar dos avanços na forma como este conceito é entendido, continuam a existir vários mitos associados que podem influenciar a tomada de decisão, criando expectativas irrealistas, dúvidas e também conduzindo a escolhas pouco informadas. Para além disso, o ritmo acelerado do dia a dia e a falta de oportunidades ao longo da escolaridade para podermos refletir sobre o percurso pessoal e profissional, para desenvolver o autoconhecimento e também para organizar informação sobre o mundo académico e profissional, são aspectos que podem acentuar estas dificuldades. É por isso compreensível que muitos estudantes do primeiro ano do ensino superior tenham dúvidas sobre o curso escolhido e dificuldades em definir objetivos de carreira. É também frequente apresentarem expectativas pouco alinhadas com as exigências e vivências académicas, o que pode dificultar a adaptação ao ensino superior e, consequentemente, refletir-se no seu sucesso académico. Nesta lógica, para prevenir o abandono académico e promover o sucesso a este nível, a literatura destaca a importância de intervir no desenvolvimento de carreira. De facto, aspectos como o autoconhecimento, a reflexão sobre o curso escolhido e sobre o próprio papel de estudante, a atribuição de significado pessoal às diferentes experiências e o compromisso com o desenvolvimento contínuo de competências são dimensões do desenvolvimento de carreira que surgem associadas ao sucesso académico. E estes fatores ajudam os estudantes a construir a sua identidade de carreira e a tomar decisões mais conscientes e também mais alinhadas com os seus objetivos pessoais e a nível do seu percurso profissional. Indo de encontro ao que acabei de falar sobre o facto de ainda existirem alguns mitos relativamente ao conceito de carreira, faz sentido pararmos um pouco para pensar sobre isso de uma forma mais prática. A seguir vão então surgir algumas afirmações em relação ao desenvolvimento de carreira para vocês poderem analisar e pensarem se acham que são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira afirmação é a seguinte: a minha carreira começa quando transitar para o mercado de trabalho. Isto é uma afirmação comum que se costuma ouvir muitas vezes. E o que é que vos parece? Verdadeira ou falsa? Na verdade, esta afirmação é falsa. A carreira não começa no primeiro emprego. Ela desenvolve-se ao longo de todo o ciclo de vida. Desde cedo vamos construindo os nossos interesses, os nossos valores, vamos desenvolvendo as nossas competências, tendo as nossas experiências e tudo isto influencia o nosso percurso. A entrada para a universidade, por exemplo, já faz parte do desenvolvimento de carreira. As disciplinas que frequentamos, os projetos nos quais participamos, as atividades extracurriculares e até as próprias relações interpessoais contribuem para a construção da nossa identidade profissional. Por isso, a transição para o mercado de trabalho é apenas uma etapa de um processo mais amplo e contínuo. A próxima afirmação diz-nos que a escolha certa de um curso conduzirá ao meu sucesso de carreira. E esta ideia também merece ser aqui refletida. O que é que vos parece? Verdadeiro ou falso? A realidade é que o sucesso de carreira depende muito do compromisso, do envolvimento e da capacidade de adaptação de cada um de nós. Por isso é muito importante tomar decisões informadas, refletidas e coerentes com os interesses, valores e objetivos pessoais. E um outro aspecto importante é que o sucesso pode ser entendido de facto de diversas formas por diversas pessoas. Portanto, para algumas delas pode estar relacionado com estabilidade financeira ou progressão profissional, para outras pode significar satisfação pessoal, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional ou conseguir ter um impacto positivo a nível da sociedade. Portanto, neste sentido, o que se verifica é que esta afirmação é falsa. Temos mais uma afirmação. Estou preocupada porque dizem que o meu curso não tem saída. É um pensamento, efetivamente, que passa pela cabeça de muitos estudantes universitários. No entanto,
esta afirmação é falsa. Nós vivemos atualmente num contexto frequentemente descrito como mundo VUCA. Não sei se já ouviram falar nesta expressão, se estão familiarizados com esta sigla, e ela significa o quê? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isto quer dizer que o mercado de trabalho está em constante transformação, sendo o futuro, portanto, incerto. Agora pensem que muitas profissões que existem atualmente não existiam há alguns anos. E algumas das profissões do futuro podem ainda nem sequer ter sido criadas. Portanto, neste sentido, mais importante do que procurar um curso com saída garantida é desenvolver competências que permitam adaptação e aprendizagem contínua. E sim, as competências técnicas são importantes, mas também não podemos deixar de ter em conta que são cada vez mais valorizadas aquelas chamadas competências transversais. E aqui incluímos a comunicação, a resolução de problemas, a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe. E uma última ideia a terem em conta é que cada pessoa constrói o seu percurso e deve assumir um papel ativo na procura de oportunidades e estas oportunidades serem coerentes com os seus valores, interesses e objetivos. Mais uma afirmação. Ter boas notas é o mais importante para conseguir um bom emprego. O que é que vos parece? O que é que pensam sobre esta afirmação? Efetivamente, ela não corresponde à realidade. As classificações académicas são relevantes, mas não são o único fator valorizado no mercado de trabalho. Atualmente, as organizações valorizam também aquelas competências que eu vos falei há pouco, portanto, as competências transversais. Portanto, pensem que o sucesso académico não se resume às notas. Inclui também o envolvimento na aprendizagem, a participação em projetos, o desenvolvimento de competências e a capacidade de refletir sobre o impacto da formação na vida pessoal e profissional. A universidade deve então ser vista não apenas como um espaço de obtenção de conhecimento técnico, mas também como um contexto de crescimento pessoal e social. E depois de analisarmos estas afirmações, é importante reforçar a ideia de que a carreira não é algo fixo, nem isolado das outras áreas da nossa vida. Na verdade, ela vai se construindo ao longo do tempo, através das várias experiências que vamos tendo e também dos diferentes papéis que assumimos. E é esta visão mais ampla e integrada que nos ajuda a compreender melhor o nosso próprio percurso. Assim, deixamos aqui algumas ideias-chave. Em primeiro lugar, a carreira desenvolve-se ao longo de toda a vida e é influenciada pelos vários papéis que desempenhamos: estudante, profissional, familiar, amigo, etc. Em segundo lugar, cada experiência vivida contribui para a construção da nossa trajetória. Por isso, a carreira não pode ser separada da história de vida de cada um de nós. E, em último lugar, embora existam fatores externos que influenciam a trajetória de carreira, cada indivíduo continua a ter um papel ativo na construção do seu futuro. Isto implica assumir responsabilidades pelas escolhas que são feitas, investir no desenvolvimento contínuo e procurar construir um percurso com significado. E ao olharmos para a carreira como algo dinâmico e ligado à nossa história de vida, faz sentido dar mais um passo nesta reflexão. Ou seja, perceber o que é que isso implica para cada um de nós. A construção da carreira envolve precisamente este processo de exploração. Conhecer melhor quem somos, refletir sobre o nosso percurso e pensar para onde queremos ir. E é a partir daqui que começa a ganhar forma a identidade profissional. Este conceito inclui a forma como percebemos a profissão, os valores associados ao trabalho e as competências que queremos desenvolver. E ao longo do percurso académico, nós vamos construindo esta identidade através das experiências que vamos tendo, das relações que vamos estabelecendo e das aprendizagens que vamos realizando. Partindo então desta ideia de que a identidade profissional se vai construindo ao longo das experiências que vivemos, faz sentido começar por olhar para dentro, para aquilo que já somos e já desenvolvemos até agora. E para isso é importante refletirmos sobre os nossos pontos fortes, aquilo que nos caracteriza, aquilo em que nos destacamos e que já faz parte do nosso percurso como estudantes e como pessoas. Neste primeiro momento, o objetivo é responder a questões como: quem sou eu? Que qualidades já desenvolvi? E em que situações já consigo reconhecer as minhas competências? E aqui entram tanto aspectos pessoais como académicos e até experiências fora da universidade que contribuíram ou contribuem para o nosso crescimento.
Depois de identificarmos aquilo em que somos mais fortes, é igualmente importante olharmos com honestidade para as áreas que ainda podemos desenvolver. Não como algo negativo, mas sim como uma parte natural do processo de aprendizagem e crescimento. O foco aqui está em perceber quais são os pontos a melhorar, tanto enquanto estudantes como enquanto futuros profissionais. Portanto, que áreas nos trazem mais dificuldades, em que aspectos ainda sentimos menos confiança e o que pode ser desenvolvido ao longo do nosso percurso académico. E estes são alguns dos pontos que podemos refletir nesta fase. Depois de olharmos para dentro, portanto, forças e fragilidades, faz sentido alargar a perspectiva e olhar para o contexto que está à nossa volta. Ou seja, perceber que oportunidades existem e como podem apoiar o nosso crescimento. Nesta fase, o objetivo é explorar o que o contexto nos oferece. Portanto, novas tendências na área, oportunidades de aprendizagem, experiências fora da sala de aula e formas de potenciar o nosso percurso académico e profissional. E esta é também uma forma de valorizar as experiências já vividas, e aqui vividas noutros contextos, e perceber como podem contribuir para o nosso crescimento contínuo. No entanto, para ter uma visão completa, não basta olhar apenas para as oportunidades. É também importante reconhecer que podem existir desafios e obstáculos ao longo do caminho. Aqui refletimos sobre possíveis dificuldades que podem surgir, tanto na gestão dos diferentes papéis de vida, como na entrada no mercado de trabalho ou até no próprio percurso académico. Portanto, o objetivo não é criar preocupação, mas sim ajudar a antecipar desafios para que depois possam ser ultrapassados com mais facilidade. Depois de analisarmos cada uma destas dimensões, forças, fraquezas, oportunidades e desafios, conseguimos agora reunir tudo numa ferramenta simples e visual. E estes 4 pontos que estivemos a analisar correspondem à grelha que podem ver neste momento nos vossos ecrãs e que corresponde à análise SWOT. Esta ferramenta ajuda-nos a organizar de forma clara tudo aquilo que fomos refletindo. Portanto, quem somos, incluindo as nossas forças e fragilidades, e para onde vamos, analisando o que o contexto nos oferece e quais os desafios que podemos encontrar ao longo do caminho. Depois de refletirmos sobre quem somos, sobre o contexto que nos rodeia e sobre os desafios e oportunidades que podemos encontrar, faz sentido começar a transformar essa reflexão em objetivos para o futuro e para a carreira. Nesta fase, o importante é pensar de forma mais concreta no que queremos construir ao longo do percurso académico e também do percurso profissional. Para isso, podemos refletir em questões como: que objetivos tenho como estudante? Que competências quero desenvolver? Que experiências gostaria de procurar? Como posso começar desde já a criar oportunidades para o meu futuro? E como poderei equilibrar o meu papel de estudante e de profissional com os outros papéis sociais de forma a promover o bem-estar? Portanto, pensem que o objetivo é começar a explorar possibilidades, definir caminhos e perceber que os objetivos podem ser monitorizados e ajustados ao longo do tempo. Para apoiar este processo de reflexão e de planeamento, é importante saber que não estão sozinhos e que existem vários recursos disponíveis que vos podem ajudar. Existem diferentes serviços e iniciativas, tanto dentro como fora da universidade, que podem apoiar o desenvolvimento de carreira e o bem-estar. Desde gabinetes de apoio psicológico e de carreira, a programas de empregabilidade e associações profissionais, existem vários recursos que podem ajudar a orientar decisões, desenvolver competências e apoiar o percurso académico e profissional. Portanto, lembre-se que procurar apoio é um sinal de responsabilidade e de investimento no próprio desenvolvimento. E assim chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigada por nos acompanharem e lembrem-se que a construção da carreira é um processo contínuo, feito de reflexão, aprendizagem e adaptação ao longo da vida.